Meus amados irmãos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Faremos a leitura a partir do verso 11 até o verso 30. 1 Samuel, capítulo 2, versos 11 a 30. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe trazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, ele muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será por árbitro, ou Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviu a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Até aqui. Meus amados, eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre o tema: um grande homem, um pequeno pai.
Alvin Toffler, numa das suas obras, O Choque do Futuro, disse que a crise da família é a maior crise da sociedade contemporânea. Parece-nos que há sinais de desintegração da família nos nossos dias. A infidelidade conjugal, em 2001, na América, tinha uma estatística pavorosa. 75% dos homens e 66% das mulheres até os 40 anos já tinham sido infiéis ao seu cônjuge pelo menos uma vez. Uma pesquisa realizada também na América destacou-se que 14% das crianças são filhos de pais solteiros. 14%. 40% viverão em um lar separado antes de atingirem 18 anos. Nos últimos 30 anos, o número de pais solteiros cresceu 450% nos últimos 30 anos. Hoje a pornografia escraviza 30% da população. Os pais estão cada vez mais ocupados e os filhos cada vez mais distantes de um relacionamento estável com a família. Estamos assistindo à morte do diálogo. Talvez a família de Eli seja um exemplo disso. Ele era um homem de Deus. Ele era um líder. Ele ocupava duas funções estratégicas em Israel no seu tempo. Ele era juiz e ele era sacerdote. Ele tinha um cargo político e um cargo religioso. Ele governava a nação, politicamente falando, ele era juiz. E ele era sacerdote. Em outras palavras, ele ensinava o povo a lei e ele intercedia pelo povo, fazendo sacrifícios pelo povo, e em lugar do povo, e pelo povo. Então, eu gostaria de descrever esta família, mormente este homem. Primeiramente, ele era um homem que tinha tudo para ser um grande pai. Primeiro, capítulo 4, versículo 18, você pode conferir comigo. Ele havia, lá no finalzinho, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Ninguém fica no poder 40 anos sem uma certa respeitabilidade. A não ser que seja alguém carrasco, ditador cruel. Não era o caso dele. Um homem, portanto, que tinha estabilidade, que cuidava dos negócios do povo, que percorria a nação, sanando problemas, apontando rumos, intercedendo pelo povo. Mais do que isso, ele era um sacerdote, que estava na casa de Deus, oferecendo sacrifícios a Deus. O próprio nome dele, Eli, já é uma mensagem. Jeová é o meu Deus. Segundo lugar, esse homem era um homem sensível às coisas espirituais. Lá no capítulo 3, versos 8 e 9, diz que ele discerne a voz de Deus quando o Senhor falava para o jovem Samuel: Samuel, Samuel. Samuel pensou que era Eli que estava chamando, fez isso uma, fez isso duas vezes. Na terceira vez, ele disse: se você escutar outra vez, responda: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele conseguia discernir as coisas espirituais. Ele era um homem sensível às coisas espirituais. Ele discernia a voz de Deus. Terceiro lugar, ele era um homem estável no seu trabalho, porque ele esteve em Siló 40 anos, como líder político e como líder espiritual. Ele tinha tudo para ser um grande homem, ele tinha tudo para ser um grande pai, ele tinha tudo para construir uma grande família. Mas em segundo lugar, eu queria chamar a atenção para o fato dos filhos, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, tinham tudo também para ser uma bênção. Se não, vejamos. Eles tinham um pai crente. Segundo, eles tinham um pai que era líder e experiente. Terceiro, eles nasceram numa família sacerdotal. Portanto, eles eram sacerdotes, vocês sabem disso.
E o sacerdócio era hereditário, era uma família. Portanto, esses moços cresceram num ambiente sagrado. Diríamos nós hoje, cresceram dentro da igreja, trabalhando na igreja, desde a mais tenra idade. Eles mesmos eram sacerdotes do Senhor, conforme o capítulo 1, versículo 3. Eles eram sacerdotes do Senhor. Eram homens religiosos. Aos olhos da nação eram homens espirituais. Mas vejamos o que aconteceu. Primeiro, embora eles fossem sacerdotes, eles eram absolutamente profanos. Olha o capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. E significa, em algumas versões, filhos do demônio. Eles eram irreverentes, profanos. E mais está escrito, eles não se importavam com o Senhor. O grande problema é que eles eram representantes do Senhor. Eles falavam do Senhor. Eles faziam o trabalho do Senhor. Todos os dias eles ofereciam sacrifícios ao Senhor. Mas de repente tudo aquilo já não significava nada mais para eles. Há aqui, meus irmãos, um grande risco, um grande perigo das pessoas se acostumarem com o sagrado. Das pessoas botarem a vida no piloto automático. E virem para a igreja, trabalharem na igreja, serem líderes na igreja, exercerem funções as mais importantes na igreja. Isso não tem nada mais a ver com a vida deles. Esse era o caso dos filhos de Eli. Incrédulos, rebeldes, blasfemos, não se importavam com Deus, com o culto a Deus, com o povo de Deus, com a lei de Deus. Segundo lugar, eles eram sacerdotes, mas eles desprezavam o culto divino. Olha o versículo 17, 2:17 comigo. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E a ideia aqui é que quando o povo trazia as carnes que eram sacrificadas ao Senhor, a gordura tinha que ser queimada, os capatazes desses sacerdotes, os jagunços desses sacerdotes, iam lá na hora do culto, da adoração, do sacrifício, enfiavam um garfo de 3 dentes na panela da carne e traziam à tona. E o que o garfo pegava, isso aqui vai ser para o sacerdote. E o adorador que conhecia a lei diz, não faça isso. A gordura tem que ser queimada. É consagrada ao Senhor. E eles não ouviam e arrebatavam. As pessoas chegavam com carne para o sacrifício e eles pegavam a carne crua antes de ser oferecida no holocausto. Me dá essa carne aqui para o sacerdote. Não, vamos primeiro cumprir o que a lei ordena. Dá, senão eu vou tomar a força. Eles estão, desculpem da expressão, pau mandado dos sacerdotes. Para quebrar a lei, para insultar a Deus, para insultar os adoradores. Mas em terceiro lugar, eles eram sacerdotes, mas viviam escandalosamente na imoralidade. Olha o verso 22 comigo. Na parte B, está escrito que eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Bom, então duas coisas aqui, duas possibilidades. Ou esses moços forçavam essas mulheres, que trabalhavam lá no santuário, estuprando-as, violentando-as, desrespeitando-as, desonrando-as, ou a seus pais, ou a seus respectivos maridos, ou a situação poderia ser pior ainda. Nos cultos pagãos das nações ao redor, havia as prostitutas cultuais, e essas prostitutas cultuais tinham relação íntima com os homens, com os sacerdotes daquela religião pagã, como se fosse um culto a Deus. Se esse é o caso, o segundo caso, então Israel já estava adotando o estilo de vida pagão dentro da casa de Deus. De qualquer maneira, era uma profanação. Eles não respeitavam a casa de Deus, eles não respeitavam o altar de Deus, eles não respeitavam as suas respectivas mulheres, porque eram ambos casados, Rofini e Finéias.
Eles eram profanos e imorais. Mas em quarto lugar, eles eram sacerdotes. Mas em vez de eles aproximarem o povo de Deus, eles faziam o povo tropeçar na vida espiritual. Veja o verso 24 comigo. Não, filhos meus, diz Eli a eles, porque não é boa fama esta que ouço, estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Ou seja, o papel deles era instruir, e eles estão ensinando a transgredir. Eles estão na contramão da vocação e da missão que eles têm. Mas finalmente eles eram sacerdotes, mas não ouviam conselhos, nem ouviam advertências. Os versos 23 a 25. A igreja pode ler comigo esses 3 versos? 2, 23 a 25, vamos juntos? E disse-lhes Eli: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente. Pare um pouquinho aqui. As ênfases são importantes. De quantas pessoas Eli está escutando? Todo este povo. De quanto em quanto tempo ele escuta? Constantemente. Falaram do vosso mau procedimento. Versículo 24. Não, filhos meus, porque não é boa fama que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. 25. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem tecerá por ele? Até aqui. Então vocês percebem que Eli os adverte, os confronta, embora vamos ver daqui a pouco que era um confronto insuficiente, não correspondente à gravidade do pecado deles. Mas não há coisa pior para um ser humano do que, em praticando o erro, ser confrontado e não dar atenção, e não atender, e não ouvir, e não ser corrigido. Dura serviço. A Bíblia diz que a pessoa que é repreendida muitas vezes e não obedece, ela será quebrada repentinamente, sem que haja cura. É o que vai acontecer com essa família. Terceiro ponto da mensagem: Eli é um homem que fracassou no maior de todos os ministérios, ministério paternal. Mais importante do que ser sacerdote, mais importante do que ser juiz, é ser pai. E ele fracassa nesse ponto. Primeiro, porque ele era um pai ausente, que não tinha tempo para os filhos. No capítulo 4, no versículo 18, nós somos informados que ele havia julgado a Israel 40 anos, lá na parte final do versículo 18. Se você conhece a realidade do mapa e a realidade do ponto, é que esse homem vivia fora de casa. A demanda dele requeria que ele cuidasse das demandas do povo, dos problemas do povo, dos conflitos do povo, das tensões do povo. Então ele era um homem que pensava para fora dos portões, sempre. Talvez ele pudesse confiar, mas meus filhos estão na casa de Deus, meus filhos são sacerdotes, meus filhos estão fazendo a obra de Deus. Mas ele era um pai que não tinha convivência com os filhos no dia a dia, porque ele estava atendendo a uma grande agenda, uma grande demanda, e ele era um pai ausente dos filhos. Aqui está algo que é preciso parar um pouquinho e perguntar: o que é mais importante? Sucesso no trabalho? Prosperidade financeira? Realização profissional? Conquista de fama ou reconhecimento público? Ou a sua família? Quais são as suas escolhas? Alguém já disse, e eu concordo, nenhum sucesso compensa o fracasso da família. E aqui está um homem que mostra esse exemplo. Segundo lugar, Eli foi um pai não apenas ausente, mas Eli foi um pai omisso, que não abriu os olhos para ver os sinais de perigos dentro da sua casa. Às vezes, irmãos, Deus dá sinais, às vezes Deus mostra placas de advertência, às vezes Deus bota um outdoor.
Às vezes Deus usa um painel de LED. Às vezes Deus usa uma trombeta para alertar. Os perigos estão lá. E o que nós somos informados é que Deus usou 3 elementos para advertir Elias. Primeiro, todo o povo, constantemente, está dizendo para ele: Eli, seus filhos estão provocando escândalo. O Eli, os seus filhos estão fazendo o povo tropeçar. O Eli, toma uma medida. O Eli, você vai aceitar passivamente isso? Você não vai fazer nada? Você não vai corrigir seus filhos? Você não vai discipliná-los? Você não vai afastá-los do sacerdócio diante dessas práticas? Depois vem um profeta anônimo e pega mais pesado ainda, dizendo que os filhos dele seriam mortos, e mortos no mesmo dia, porque o Eli não quer ouvir a advertência de Deus para advertir seus filhos de uma maneira certa, confrontadora. Mas conclui com Deus falando com o próprio menino Samuel, de que o tempo de Eli tinha acabado, de que a família dele não haveria de perpetuar-se no sacerdócio, de que Deus iria arrancar das mãos dele o sacerdócio, de que a família dele iria perecer. Deus arremata dizendo: porque aos que me honram, eu honrarei, mas aos que me desonram, eu desmerecerei. Mas, além de ser um pai ausente e omisso, em terceiro lugar, ele era um pai bonachão. No versículo 29, olha aí comigo, por gentileza. Na parte B, olha a acusação que vem sobre Eli. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo? Eu chamo sua atenção para esse ponto. Por que honras a teus filhos mais do que a mim? O que Deus está dizendo para Eli? É que Eli faz vistas grossas ao que os filhos estão praticando, dizendo: eu não vou me indispor com os meus filhos por causa de Deus, porque os meus filhos são mais importantes para mim do que Deus. Ele pode não verbalizar isso, mas ele demonstra isso. E nenhum pai, e nenhuma mãe honra seus filhos desonrando a Deus. Quando um pai e uma mãe deixam de confrontar os filhos no erro, de adverti-los, de exortá-los, de corrigi-los, de discipliná-los, isso não é amor, isso é conivência. Isso é empurrar os filhos ainda mais para o buraco. Então ele é denunciado aqui como um pai bonachão, que não tinha coragem de confrontar seus filhos. Se nós examinarmos na Bíblia, esse não é um pecado apenas de Eli, não. Esse é um pecado de Davi, esse é um pecado até do grande Samuel mais tarde. Esse é um pecado que você e eu, se Deus não tiver misericórdia, podemos cometer nos nossos dias. Mas em quarto lugar, Eli não era apenas um pai ausente, não era apenas um pai omisso, não era apenas um pai bonachão. Em quarto lugar, Eli era um pai conivente com o pecado dos filhos. O versículo 29 ainda, lá no finalzinho diz assim: para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Eu chamo a sua atenção para esse ponto, porque somos também informados que Eli morreu velho e morreu muito pesado. Em outras palavras, muito obeso. E aqui o texto está dizendo por quê. Porque ele chegou a um ponto que quando os meninos iam lá, enfiavam o garfo na panela e arrancavam a carne com a gordura,
ou chegava a picanha maturada para ser sacrificada, e os capangas dos sacerdotes tinham lá e tomava força para fazer um churrasco de primeira, Eli era o primeiro a participar desse churrasco. Ele se juntava aos filhos dele para comer as carnes gordas que deviam ser queimadas no altar em oferta ao Senhor. Ele não apenas não corrige os filhos, mas chega um ponto em que ele é conivente com os pecados dos filhos, ele é parceiro dos pecados dos filhos. Ele não só não corrige, mas ele participa do pecado dos filhos. É conivente. Mas em sexto lugar, em último lugar, Eli é um pai passivo ao fatalismo. Veja comigo o capítulo 3, versículo 18. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. O ponto aqui é o seguinte: Deus apareceu para Samuel, falou para Samuel. O Samuel levantou no outro dia, abriu as portas da casa de Deus, não falou nada para Eli, com medo, porque a palavra era muito dura. O Eli chegou para o Samuel e disse: olha, fala para mim tudo que Deus falou para você, não me encubra nada, nada. Então Samuel disse assim, então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu, e disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. O que é que Deus tinha falado para Samuel? Que Deus iria matar seus filhos. Sabe o que eu esperava, pastor Arival, do Eli? É aquela postura que Davi tomou lá em 1 Samuel 30, onde a Bíblia diz que ele chorou copiosamente, ele muito se angustiou, ele clamou a Deus, e disse: Deus, perseguirei eu o bando que pegou meus filhos, escravizou meus filhos, e vai destruir meus filhos. Em outras palavras, Deus, eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota sobre a minha casa, sobre os meus filhos, ou eu vou reagir? O que eu esperava de Eli é que ele caísse diante de Deus em prantos, em lágrimas, em arrependimentos. Meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Ele não fez nada disso. A sentença foi lavrada sobre a casa dele, e diz: é o Senhor, pode acontecer, vou jogar a toalha, vou entregar os pontos, vou aceitar a derrota. Eu quero encorajar você em nome de Jesus nesta manhã, não importa o que está acontecendo até hoje, de você reagir, não jogar a toalha, não entregar os pontos, não entregar a sua casa de bandeja para o inimigo, e você reagir, você assumir o seu posto, de você se levantar em favor da sua família, de você não abrir mão dos seus filhos, de você chorar e clamar aos céus: Deus, restaura minha casa, restaura minha família, restaura os meus filhos. Eu não criei filhos para a morte, eu não criei filhos para o cativeiro, eu não criei filhos para povoar o inferno. Os meus filhos são herança tua. Oh meu Deus, me dá a oportunidade de ver os meus filhos aos teus pés. Então quero terminar com algumas lições práticas. Primeiro, muito cuidado para você não contentar-se apenas em cuidar dos filhos dos outros e não cuidar dos seus próprios filhos. Cuidado para você não ser uma pessoa famosa fora dos portões, mas ser nanico dentro de casa. Cuidado com o perigo de você acostumar-se com as coisas sagradas a ponto disso não mexer mais com o seu coração. Cuidado, para que nós não nos conformemos com os pecados dos nossos filhos. Cuidado, para que não
aceitemos passivamente a decretação da derrota em nossa casa. Cuidado, para que você não atraia sobre a sua cabeça a ira de Deus, a ponto de não haver mais esperança para a sua vida e para a sua família. O que acontece? Há uma guerra, em seguida, os filisteus, arqui-inimigos de Israel, atacam a região, e eles vão para o campo de batalha, e 4.000 homens morrem nessa luta. Os anciãos reuniram e disseram: não, vamos trazer a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, e nós vamos ganhar essa batalha. E diz a Bíblia que Hofni e Finéias, filhos de Eli, sacerdotes profanos, vão levando a arca, símbolo da presença de Deus, para o campo de batalha. O povo grita, o povo celebra, o povo exulta, os inimigos ficam apavorados, mas naquela guerra, com a arca da aliança presente, Israel sofre uma cachapante derrota e mais 30.000 homens são mortos. A arca da aliança é roubada. Hofni e Finéias, filhos de Eli, são assassinados, são mortos. A mulher de Hofni está grávida. O mensageiro chega às pressas. Eli já está velho, deitado numa cadeira, sentado numa cadeira de balanço. E o mensageiro chega e diz: a arca da aliança foi roubada. Seus filhos foram mortos. Milhares morreram. E o Eli, assustado com as más notícias, cai da cadeira de balanço, quebra o pescoço e morre. A mulher de Hofnias dá à luz. E ao dar à luz, ela morre. E antes de expirar, antes de morrer, a parteira diz para ela: o menino nasceu. Botou no menino de Icabode. Foi-se a glória do Senhor. É triste quando as pessoas só reconhecem que a glória do Senhor se foi tarde demais. Porque era hora de pensar: meu Deus, onde está a tua glória? Onde está a tua presença? E se arrepender, e mudar a conduta, e recomeçar. A minha oração é que, em vez de Icabode sobre a nossa casa, nós coloquemos Ebenezer sobre a nossa casa. Até aqui nos ajudou o Senhor, e daqui para frente Ele vai nos ajudar, e vai caminhar conosco, porque nós queremos honrar ao Senhor, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, com os nossos filhos, porque aos que me honram, eu honrarei, diz o Senhor.